Bem-vindos! Está começando mais um Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts de Minas Gerais para o mundo, como sempre. Eu sou o Marcos Júnior, o seu anfitrião, e vou conduzir vocês por essa viagem louca, essa viagem mineira, e hoje com ela, a Chernopreta, que aceitou nosso convite para vir falar de moda sustentável, de cultura periférica. Vai ter muita coisa bacana. Bem-vindo, Chernopreta. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no Podtrem. Eu estava muito ansiosa, estou muito feliz por estar aqui, muito obrigada. Obrigado você, minha querida, por dividir um pouquinho da sua vivência, das suas experiências com a gente nesse episódio, no vagão do Podtrem de hoje, para trazer tanto conteúdo bacana. Podem esperar, podem assistir aí, podem ficar sentadinhos, que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores episódios do Podtrem. E aproveitando, sigam nossas redes sociais, curtam esse vídeo aí, dê um joinha, valorizem nosso trabalho, tem uma equipe incrível aqui trabalhando para esse episódio bacana. Fortaleçam, deixem o joinha, comentem aí, tem muita coisa boa para vir. Chernopreta, e para começar, a gente sempre começa com a pergunta que os convidados falam que é uma pergunta difícil. Aos olhos da Chernopreta, quem é a Chernopreta? Conta pra gente. Chernopreta é uma comunicadora que se tornou uma comunicadora muito potente, apesar de não acreditar muito nesse potencial, mas ela é uma comunicadora, uma crítica, de acordo nas suas limitações aí, da indústria da moda, apaixonada por moda, designer de moda, é uma mulher preta, periférica, mãe solo, que acredita muito na importância da conscientização das pessoas, na criação de consciência política, de consciência de classe, de consciência de raça. Então a Chernopreta é esse conjunto de potências que se unem para falar nas redes sociais. Muito bacana, uma grande influenciadora de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que vai bater um papo aqui com a gente sobre moda sustentável, moda periférica, e como que começou. Conta pra gente, Chernopreta, como que começou essa pegada da moda na sua vida, de ser influencer, das redes sociais, qual que foi a porta de entrada? Então, a minha conexão com a moda, eu falo que é uma conexão ancestral, porque a minha avó Ernestina, já falecida, ela criava as próprias roupas, ela costurava as próprias roupas à mão, todas combinando, bonitinha. Como que era o nome da avó? Ernestina. Ernestina, como diferente. Isso, diferente. E aí a minha mãe conta que na infância ela acompanhava a minha avó fazendo a própria linha dela com algodão, num tear de chão. Então eu sempre via ela uma vez por ano só, né, que ela morava lá em Janaúba. Janaúba. Alô, Janaúba, aquele abraço, hein? Interior Terra de quente. Minas, muito quente. Então, nessas visitas eu acompanhava esse estilo da minha avó. E aí, eu acompanhei a minha mãe, que era crocheteira. Minha mãe também tinha várias habilidades manuais. Eu não tinha muito essas habilidades, confesso, né? Mas assim, eu já tive esse primeiro contato desde criança. Isso aí você, né, obviamente vendo sua avó fazendo, sua mãe fazendo. Você tinha quantos anos que você se recorda assim na sua cabeça, vendo sua avó costurar ali? 6, 7 anos, a partir dali que eu tenho lembranças da minha avó com sua sainha, blusinha e lencinho, todos combinando, o mesmo tecido, mesma estampa, era uma gracinha ver ela se combinando todas essas peças que ela mesma produzia, que ela mesma construía, sabe? Muito bacana. E aí, com 15 anos de idade, eu saí de Ribeirão das Neves para trabalhar fora, como menor aprendiz, e aí eu tive contato com o mundo exterior, eu trabalhava numa loja de departamento, e aí eu via as coleções de roupa e eu começava a ficar apaixonada. E aí eu comecei a comprar as revistas da Vogue. Pegava o meu micro saláriozinho, comprava todo mês ali a revista. Na banca de jornal? Na banca de jornal. Eu tinha uma coleção de revistas Vogue. Só que assim, eu comprava porque eu queria entender esse universo, mas eu não me via naquelas revistas. Eu não entendia nada que era dito, porque eu cresci na periferia de Ribeirão das Neves e a gente nunca teve acesso à cultura. Então, tudo aquilo que estava sendo dito sobre arte, sobre moda, era outra língua para mim. Eu não conseguia entender. Mas foi ali que eu tive esse primeiro contato, e aí fui crescendo e tal. Eu fazia um esforço muito grande pra me adequar, então eu tinha vergonha de usar as roupas que eu queria, sabe? Eu sempre queria ser invisível, que eu era muito tímida. Vergonha? Vergonha, muita vergonha. Eu não queria ser vista de jeito nenhum, eu queria ser invisível assim. Por que, Chernopreta? Conta pra gente, por quê?
nessa adolescência, aquela coisa, rebeldia, ou simplesmente, por quê? Ser uma adolescente preta, pelo menos, assim, hoje ainda é difícil, mas no momento, lá nos anos 2000, era muito complicado. Porque, assim, eu odiava o meu cabelo, eu odiava o meu nariz, eu odiava a cor da minha pele. Então, como eu não conseguia, porque o meu sonho era ser branca quando eu tinha os meus 13, 14, 15 anos de idade. Então, eu não queria ser percebida, eu não queria que as pessoas me enxergassem. Por mais que eu tentasse, eu alisava o meu cabelo. Agora a moda é usar tal roupa. Eu fazia o esforço pra ter aquela roupa porque eu queria ser igual a todo mundo, mas ao mesmo tempo invisível, eu não queria me destacar. Então eu tinha essa dificuldade. Eu fui conseguir criar essa autoestima que eu tenho hoje pra vestir o que eu quero, pra falar do jeito que eu falo, depois da maioridade, só depois dos 18, 19 anos que eu comecei a desenvolver, mas a minha adolescência foi bem complicada pra minha autoestima, assim como a maioria das minhas amigas pretas. Cara, engraçado você falar isso, Cherno Preta, porque quem vê os vídeos dela é porque ela é criadora de conteúdo, tá em todas as plataformas, nas redes sociais. Nós, do PodTrein, nossa equipe descobriu ela, inclusive, através do algoritmo do Instagram. E quem vê ela falando nunca ia imaginar que você teve essa dificuldade lá atrás, na juventude, a juventude não, pelo amor de Deus, na adolescência, né? Jovem nós somos ainda. Sim, sim. Né? Mas então você passou por esse processo, aquela fase de alisar o cabelo, de não identificação. Foi um longo período, assim, a minha mãe sempre cuidava do meu cabelo, fazia trancinhas e tal, pra me manter, mas assim, chega na adolescência e o nosso cabelo, pra você ter uma ideia, o bullying na escola era terrível. Já cuspiram no meu cabelo, colocavam um apelido por causa do meu nariz hoje é mais fino, mas ele era um nariz mais gordinho, chamavam o nariz de coxinha, eu apanhava na escola, então isso sempre foi me deixando retraída, sabe? E aí, depois da escola, depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a conhecer pessoas novas e entender que o meu universo não estava só ali, que existiam pessoas que se vestiam de forma diferente, que não se importavam com o que os outros pensavam. E aí eu comecei a me soltar um pouco mais. Conheci umas pessoas que me ajudaram durante esse período que eu trabalhei nessa loja de departamento, porque eu tinha que lidar com o público. Eu era aquelas pessoas que ficam seguindo, você quer um cartão da loja? Eu era essa menor. Posso ajudar da loja? Exatamente. Gostou de alguma coisa? Quer ver alguma coisa? Exatamente. Isso? E aí foi desenvolvendo. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Emprego formal numa loja de roupas, de departamento. Sim. E aí depois eu fui pra ser operadora de telemarketing. Aí, gente, todo mundo que é tímido entrou pra operação de telemarketing, começa a desenvolver comunicação de forma forçada. A gente não tem outra opção a não ser conseguir conversar com as pessoas. É uma escola, né? É uma escola. Você sabe que eu trabalhei com telemarketing também, lá atrás, bem jovenzinho, bem novinho. Vendia medicamento numa distribuidora, call center, distribuidora de medicamento. Sim. Então, foi uma das minhas primeiras experiências profissionais. Também tive essa... É uma escola. É uma escola. Call center, meio traumatizante? Um pouco. A gente sai com um pouco de, meu Deus, será que um dia eu vou ter que voltar a trabalhar com isso? Mas a gente sai com aprendizado. Paga mal. Sim. Mas pelo menos a gente sai com uma bagagem aí de comunicação que facilita muito a vida depois. Né? Muito bacana, mas esse início é interessante, Cherno Preta. Vou te pedir licença, Cherno Preta. À vontade. Porque vocês estão vendo alguma coisa diferente hoje, pessoal? Então, né? Visual novo, estúdio novo. Olha que lindo o estúdio que a gente tá. Olha que coisa bacana. Olha nossos quadrinhos aqui. Lembra que eu falei com vocês que a gente já tá sempre mudando no PodTrein? Porque a mudança é a única coisa constante na vida, né, gente? Então, hoje, bem-vindos ao PodTrein no estúdio novo. O estúdio do Baby Hub. Esses grandes parceiros. Estamos hoje diretamente de Contagem, em Minas Gerais. Um estúdio. Vocês querem gravar um podcast? Querem gravar algum tipo de conteúdo? Baby Hub é o estúdio, gente. Nova parceria do PodTrein, um pessoal profissional, equipamento de primeira e essa estética linda que vocês estão vendo, nossos novos parceiros. E o visual novo, um abraço aí pra galera da Barbearia Rafael Lucas em Betim, que deu esse trato, esse talento aqui. Tem que mandar os abraços, gente, sabe por quê? Ninguém faz nada sozinho. Então tem que dar o crédito a quem merece o crédito, que é essa galera toda que constrói essa cena por trás. A gente aqui é só a imagem, né? Mas voltando, Cherno Preta, aí você foi trabalhar com telemarketing, depois a experiência em lojas de roupa, e como que entrou essa questão das redes sociais? Então, durante a pandemia, vamos voltar um pouquinho, durante esse período eu ainda não tinha consciência de classe, eu não tinha consciência de raça, eu era uma pessoa que sabia o básico do básico, eu não tinha muito acesso à informação. E aí, eu tive o meu Isso primeiro... nós estamos falando de quantos anos atrás?
Eu já tava com 20 anos, mais ou menos, sabe? Eu já saí do telemarketing, comecei a trabalhar de recepcionista de academia, que eu já fiz um monte de coisa nessa vida, assim. A gente que gosta de trabalhar com arte, a gente tem uma dificuldade em se fixar em empregos convencionais, porque a gente quer correr atrás dos nossos sonhos. Então, eu passava de um pro outro sempre. E aí, com 21 anos, eu tive meu primeiro filho. E aí ele nasceu uma criança com síndrome de Down, autismo, algumas dificuldades. A gente ficou 6 meses internado para ele fazer uma cirurgia no coração. Então eu tive que me dedicar a ser mãe naquele momento. Sua primeira maternidade, 20 anos? Minha primeira maternidade. Ele nasceu com 21 anos. 21 anos. Ele nasceu com 21 anos. Olha só, Você tinha 21 Eu tinha 21 anos quando ele nasceu. E aí naquele período eu comecei a ter um pouquinho mais de tempo. Então eu comecei a ler, a estudar, a voltar a me interessar por moda. E aí eu descobri que eu era uma pessoa preta, periférica, e que eu tinha que passar todas essas informações que eu estava colhendo ali, lendo sobre política, sobre consciência de raça, consciência de classe para todo mundo. Só que foi no meio da pandemia que eu comecei a criar essa consciência mais intensa. Ele nasceu, aí passou alguns anos, e aí eu falei, cara, eu preciso gritar isso pro mundo. Já estava desenvolvendo, já não estava mais tímida mais, mas estamos na pandemia, estava longe dos meus amigos, não tinha mais aquele ciclo social, e aí apareceu o TikTok na minha vida. Baixei o TikTok, eu tinha um pouquinho de preconceito antes, mas eu falei, eu vou passar essas informações sobre essa consciência periférica, sobre essa autoestima periférica, sobre o nosso posicionamento político nas redes sociais. E aí eu comecei como Fernanda, a Chernopreta não existia ainda. E aí eu levantava pautas antirracistas, eu falava sobre consciência de classe. Começou no TikTok? Começou no TikTok. Que a gente, boa parte dos influencers dessa geração, da sua geração, da nossa geração, começaram com o Instagram. E você já começou com o TikTok? Já comecei com o TikTok. Meu Instagram era totalmente pessoal, eu não tinha nem pretensão de levar o meu conteúdo pra lá. Porque no TikTok tinha um contato mais orgânico com o público, tinha uma resposta imediata. O Instagram era da Fernanda, o TikTok era da Chernopreta. Mas a Chernopreta ainda não existia, mas era diferente, sabe? Eu não tratava desses assuntos no Instagram porque era mais a minha família, eram pessoas que me viam na rua. Aí eu falava, gente, eu vou gravar o vídeo, a pessoa vai me ver na rua, que vergonha. TikTok as pessoas não me conheciam tanto. Teve vergonha no começo, Chernopreta? Teve aquele negócio dos primeiros vídeos. Você lembra o primeiro vídeo que você gravou? Nossa, eu lembro do meu primeiro vídeo, na época eu tava careca ainda, eu tinha raspado a cabeça, tava com o cabelo descolorido, e eu tava fazendo uma crítica à escola, porque eu falei que a escola, da forma como eu fui tratada, não na forma educacional, assim, mas na rigidez, eles me deixaram ainda mais tímida, porque eu era tímida, mas eu falava muito entre os meus amigos. E aí, eu era aquela que fazia as atividades e ia pra mesa do amiguinho conversar. Ficar aqui no ouvido. Ou seja, com os amigos comunicava bem, no dia a dia comunicava bem. Saiu do ciclo de amigos, aí eu já me recolhia inteira, eu não conseguia conversar com ninguém. Então o primeiro vídeo foi um desafio. Foi um desafio. Só que assim, eu já tinha comprado um microfoninho, chiava, meu Deus, o microfone era muito ruim. Mas eu tinha um microfoninho rosa, e aí eu falei que... Aquele de lapelazinha que segura na mão. E era parecia um mini microfonezinho mesmo, assim, ele era uma gracinha, mas muito ruim. E aí eu falei que, assim, a escola, ao invés de perceber essa habilidade de me comunicar e transformar ela em algo, eles falaram que era errado se comunicar. Então, eu me tornei uma adolescente ainda mais reprimida, porque eu falo, falar é errado, me comunicar é errado, atrapalhar o coleguinha é errado, é muito errado, era uma questão a ser tratada. Mas não colocar a comunicação como um grande problema. Que aí fez com que eu me tornasse essa adolescente mais retraída. Foi meu primeiro vídeo. E aí, eu até perdi essa conta. Eu já tinha conseguido 4.000 seguidores no TikTok, aí eu fui criei uma outra conta, só que aí eu comecei a falar sobre pautas antirracistas, sobre cabelo, sobre trança, sobre se descobrir enquanto mulher preta. E foi aí que eu comecei essa minha trajetória na criação de conteúdo. Então você já sabia o que você queria comunicar? No começo você já comprou um microfone, você já sabia aquela proposta que você queria de ser comunicadora. Sim. E você já sabia, inclusive, as pautas que você queria comunicar, pelo que eu tô entendendo. Exatamente. Eu tinha necessidade de criar consciência que eu criei sozinha ali, estudando nas pessoas que não tinham acesso à informação. Essa era a minha primeira vontade, assim. Você falou que na sua adolescência, na escola, você sofreu bullying. Muito bullying. Pelo que eu entendi do que você falou, além de bullying, a gente pode ultrapassar essa linha do bullying para racismo também, Fernanda? Sim. Tinha um menino, inclusive, que ele me perseguia. Foi ele que cuspiu no meu cabelo, ele escarrou no meu cabelo. Assim, eu não tive nem coragem de olhar pra trás, mas eu lembro dessa cena, eu não esqueço. E aí a minha mãe fazia os penteadinhos, o meu cabelo todo cacheadinho, ele começava a me colocar apelidos. E aí teve um dia que ele me bateu,
Ele me deu um soco na boca e aí eu fui pra diretoria e falei com a diretora, porque aí eu comecei a falar, ele fala que o meu cabelo é duro, ele fala isso, isso, isso. E aí a diretora tentou abafar, não, é impressão sua, não é por isso, é brincar. E ela falou de uma forma tão potente que eu não consegui contar pra minha mãe. Isso na adolescência. Isso eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Pré-adolescência. Pré-adolescência, eu tava na quinta série, se eu não me engano. E aí foi aí que eu entendi que ali eu não tinha acolhimento. Só que eu ainda não enxergava como racismo. Hoje eu enxergo que era. Pra mim era implicância, sabe? Mas foi bem intenso e foi uma parte da minha vida que foi uma das grandes responsáveis por destruir minha autoestima e me querer ser branca. Tipo assim, meu sonho da adolescência era ser igual às minhas amigas brancas do cabelo liso, do olho verde, pra eu não sofrer as coisas que eu sofri ali na escola. Eu falo, Fernanda, que por mais que eu, como homem branco, para começar, não tenho um lugar de fala. Então, certas perguntas, por mais óbvias que teoricamente elas possam parecer, elas não são óbvias. Que eu falo que a gente pode até ver a dor do outro de longe e imaginar, mas nunca entender de fato a realidade do que é passar. É, é, esses traumas, podemos chamar de traumas, né? Sim, sim. Eles refletiram na Fernanda comunicadora, foi um estopim, um insight para você querer comunicar com as pessoas essas temáticas que você traz nas suas redes sociais? Sim, sim, porque isso me despertou um ódio. E assim, eu sempre fui uma adolescente que tinha muita raiva acumulada por diversas coisas que eu vivi. Então, no início da minha criação de conteúdo, dessa minha caminhada na comunicação, eu me comunicava com muita raiva. Então, eu falava do racismo com raiva. E era um conteúdo que eu brigava e eu xingava, porque eu descobri pelo que eu passei. E aí, pior, porque eu falo, gente, eu sou uma preta de pele clara. Então, as minhas amigas retintas, os meus amigos pretos retintos, se eu passei por isso e eu tenho esses traumas, imagina essas pessoas. E esse ódio foi me aumentando. E aí, o ódio de ter perdido os meus amigos que entraram pro tráfico e morreram. E aí, ver o abandono do Estado quanto ao meu bairro, quanto à minha cidade. E aí, a Fernanda, que iniciou na comunicação, iniciou com muito ódio, com muita mágoa. Então, eu tava extravasando aquilo ali na comunicação. E isso me trouxe muitas pessoas que implicavam comigo, que me xingavam. Era uma loucura aquele TikTok. Você veio da periferia. Sim. Neves, periferia de Neves. Periferia de Ribeirão das Neves, bairro Jardim Colonial. Inclusive, um abraço aí pro bairro Jardim Colonial, um abraço para Neves como um todo. Nós temos um público muito legal em Neves. E mulher preta, periférica, mãe solo. Mãe solo. Mãe solo. Comunicadora, influencer e na moda, como que foi a sua entrada depois dessas revistas da Vogue? De cara, eu fiz questão de elencar, Fernanda, agora todos os adjetivos positivos que a gente acabou de elencar: mãe solo, preta, forte, guerreira, porque você é um exemplo para muita gente. E com certeza vai estar sendo um exemplo ainda maior aqui para o nosso público que não te conhecia. Qual a dica que você dá para uma jovem hoje que passou o que você passou, talvez aí de 15, 16, 17 anos, período escolar, que ainda talvez passe por situações como essas que você passou no seu período escolar? Qual a dica que você daria para essas meninas que estão assistindo a gente? Primeira coisa, não fiquem sozinhas. Encontrem pessoas parecidas com vocês, pessoas que têm as mesmas dores. Isso eu digo na vivência, na escola, não deixem de falar, não deixem de expor. Se você acha que você sofreu algum tipo de preconceito por causa da cor da sua pele, por causa dos seus traços, fale, porque a gente fica guardando e isso é muito ruim. Na internet, que é um dos principais pontos que fazem com que muitas jovens percam a autoestima, siga criadores que se pareçam com você. Eu sou uma mulher preta periférica. Se eu ficar só seguindo blogueiras brancas de classe média, eu vou me odiar, porque a minha realidade não é como a delas. A minha estética não é como a delas. Eu não vou conseguir alcançar coisas que elas alcançam, tanto pelo padrão físico, mas também pelo alcance, pela a vida que elas levam. Então, siga pessoas que se parecem com vocês, que têm as mesmas, não só fisicamente, mas de ideias também. Eu acho que é a principal questão, se unir, encontrar pessoas que se parecem, que têm as mesmas ideias, né? A gente chama de aquilombar, se cercar de pessoas pretas, né? Não convivam com brancos mais, mas pessoas que entendam a sua dor. Porque se eu chego pra uma pessoa branca e falo assim, olha, aquela pessoa me olhou torto por causa do meu cabelo. É aquilo que você falou, você vai saber, mas você não vai sentir.
Então é muito importante a gente se unir entre os nossos mesmo, conviver com todo mundo, sem, não convivo com branco e tal, mas para se apoiar no momento que precisar. Um acolhimento. Exatamente, um acolhimento. Muito bom. E a moda, Chernopreta? Amantes da moda, eu tô curioso, porque eu não te perguntei ainda, apesar de a gente encontrar uns minutos antes do episódio, né, começar a nossa prosa, porque eu falo que no Pode Trem, Chernopreta, a gente não conversa, a gente proseia. Exato. Porque a gente é mineiro, a gente tá aqui com o nosso cafezinho, com o nosso pão de queijo. Aí aqui não é cenográfico, como eu sempre falo, é pra tomar café, pra comer pãozinho de queijo. Nós somos de Minas Gerais, então aqui é assim, é casa de mineiro. Inclusive, um abraço para nossos amigos, nossos parceiros, nossos colaboradores do Café Amizade, diretamente Alterosas, no sul de Minas. Os abraços são fundamentais, a gente não pode deixar de valorizar os parceiros, que ninguém faz nada sozinho. Não é no podcast, não, em nada nessa vida. Então, Café Amizade aí, ó. Café de verdade, viu, gente? E esse é bom, porque eu tomo café, eu tomo uma garrafa de café por dia, Fernanda. Eu também. Então, assim, de manhã eu tô trabalhando, roteirizando e tô bebendo café. Envolvida a café. Coisa de mineiro, né, gente? Mas a pergunta que não quer calar, Chernopreta, da onde surgiu a inspiração para Chernopreta? Por que esse nome Chernopreta? Então, nesse mesmo período que eu estava no TikTok super brava, brigando com todo mundo, tinham algumas pessoas em específico que elas, assim, todo criador de conteúdo preto, todas as pessoas que começaram a criar conteúdo na mesma época que eu, tem um nome específico que fazia isso. E esse cara me perseguia. A gente debatia nos comentários, e aí eu respondia, e eu xingava nos vídeos, e ele me xingava, e era uma loucura. Nas redes sociais? No TikTok. Nas redes sociais. Você tinha um hater lá já? Tinha um hater, assim. Fala, gente, não sou famosa, não ganho dinheiro com isso aqui, já tem alguém me odiando e me perseguindo. E assim, teve uma hora que eu cansei, eu comecei a bloquear e ele criava outro perfil e vinha e aí... Quem nunca teve haters, né? Exatamente. E esse um abraço pros haters do Pode Trem. E graças a Deus, eu agradeço muito a ele. Eu espero que ele ainda me acompanhe, não sei, porque ele nunca mais me xingou. Porque engaja, exatamente, né? Dá um engajamento nas e graças redes. a ele eu tenho esse nome que eu não consigo mais tirar. Me tornei a Chernopreta. Mas foi muito por acaso, porque junto com os comentários me xingando, eles sempre falavam: o seu discurso é um discurso separatista, seu discurso é um discurso de Chernobyl, porque você quer separar pessoas pretas de pessoas brancas. E aí eu tentava explicar pra ele que ele estava interpretando o que eu estava dizendo de uma forma totalmente errônea, totalmente equivocada. Mas ele insistia: seu discurso é de Chernobyl, seu discurso é separatista, Chernobyl. Aí, pra debochar da cara dele, eu alterei o meu user, coloquei Chernopreta. E aí eu falei com ele: a partir de hoje é isso aí o meu discurso, porque eu tava cansada de debater. Aí eu falei: meu nome é Chernopreta porque o meu discurso é assim, de Chernobyl, é tóxico, é isso aí. Comecei a concordar pra ver se ele me deixava em paz. O seu nome, vamos chamar de nome artístico, porque é o que é. O seu Sim. nome das redes sociais, o seu nome que você se tornou conhecida como influencer, Chernopreta, veio por causa do seu primeiro hater. Veio por causa do meu primeiro hater. E eu sou muito grata a ele, porque eu alterei. E aí eu ia deixar só um pouquinho. Só que eu não sabia, o principal nome eu consegui alterar, mas o embaixo era só depois de 15 dias. Então eu teria que ficar 15 dias com esse nome. E aí eu fui deixando, e aí eu fui contando pros meus amigos que criavam conteúdo também. Eles, não, fica com Chernopreta, deixa Chernopreta. E eu fui deixando. A princípio, depois eu fiquei com um pouco de vergonha. Eu falo, não, gente, é muito esquisito, Chernopreta e tal. Só que ficou. Eu te confesso que eu achei um nome forte. Na hora que eu vi, eu falei, caramba, sabe, me deu uma sensação de uma pedrada, sabe? Sim. Alguma coisa nessa linha, né? Eu tentei fazer isso e eu não consegui mais desvencilhar, e me ajudou muito, porque eu levava muito pro pessoal quando me xingavam. E aí hoje eu consigo entender, eles estão xingando a Chernopreta, eles não estão xingando a Fernanda. Porque eles não me conhecem, eles não sabem de onde eu vim, eles não conhecem a minha história. Uma tática psicológica e exatamente, porque eu sou uma pessoa, eu de... ficava muito triste quando me xingava e eu chorava. E aí a minha mãe na época falava, Fernanda, você vai ficar lendo, apaga, bloqueia. E eu ficava respondendo e chorando. E aí hoje você me xingam. Você sofreu com hate, você sofreu com as redes sociais, não sofre mais? Não, porque hoje quando falam, porque falam menos, porque hoje eu mudei a minha forma de linguagem, hoje eu quero alcançar as pessoas que não têm consciência, porque às vezes, se eu tivesse um pouco mais da paciência que eu tenho hoje, esse cara, eu poderia ter trago ele pro meu lado, ter explicado pra ele a situação, criado um pouco de consciência. Não, eu brigava, eu xingava, Mas discordava. experiência, né, Fernanda? Exatamente, serviu pra melhorar. Hoje a minha comunicação é mais tranquila. Então sempre tem um que aparece, mas eu relevo, eu nem respondo não, porque não vale muito a pena, assim. Com certeza, mas sempre tem, sempre terão, né? Sim. Os haters fazem parte de quem dá cara
na frente das câmeras, nas redes sociais, e que bom que eles existem, porque são os que mais... Os haters ajudam mais no engajamento que os fãs. Muito, gente. Tem uns que xingam, e aí você responde, eles voltam e começam a brigar nos comentários, e falam, gente, esse povo gosta mesmo. Né? Gostam mais do que as pessoas que me acompanham. As redes sociais são polêmicas. Quantos anos de Chernopreta? Que você adotou o Chernopreta tem quanto tempo? Eu adotei o nome Chernopreta, se eu não me engano, foi em 2021. Não, 2021? Eu acho que foi em 2021, mais ou menos. Que eu adotei mesmo, que antes era ou Nanda. E aí eu usava em tudo. E aí eu acho que foi em 2021. Ou seja, aproximadamente 4 anos de Aproximadamente 4 anos de Chernopreta. Você recebe muitas mensagens no privado, na DM, de pessoas que estão se inspirando, que querem abrir o coração com você, que contam relatos. Você recebe muito esse tipo de mensagem? Por incrível que pareça, eu recebo mais no Instagram do que no TikTok. Porque no TikTok eu tenho 71 mil seguidores e no Instagram 7 mil. Inclusive, deixa as redes sociais aí pro pessoal seguir. Sim, ó, o meu TikTok é eu, Chernopreta, e o meu Instagram é Chernopreta só. Gente, podem seguir lá, o conteúdo dela é brabo, é brabíssimo, viu? Sigam lá, ajude a gente a crescer, né? Porque quem sabe um dia a gente vive só de criar conteúdo, de pensar, de falar, nossa, meu sonho. 71 mil no TikTok, dona Chernopreta. Tem que respeitar. Pois é, mas assim, por brigar muito, eu não tenho a monetização do TikTok, porque eu era uma pessoa que eu brigava demais. Então eles falavam assim, menos, para de xingar as pessoas no comentário, e aí um vídeo caía, outro caía. Então eu tenho 71 mil de volume, mas não tenho as campanhas, eu não consigo entrar. Então você fala, nossa, gente, eu devia ter baixado o meu tom quando eles pediram, mas enfim. E aí, no Instagram, eu tenho mais o retorno das pessoas quando eu crio conteúdo, porque é uma coisa mais intimista, são pessoas que me conhecem mais, sabe? Então, me chamam na DM pra debater, me chamam na DM pra perguntar, pra se inspirar, principalmente quando eu posto as minhas peças ou alguma coisa do Refavelar, enfim, eu tenho essa troca mais íntima no Instagram do que no TikTok. Muito bacana. Podemos considerar que a sua rede social principal é o TikTok? O seu principal canal de comunicação, até por esse número, esse quantitativo numérico bem maior, é o TikTok? Eu posto mais no TikTok. Eu posto mais coisas. Às vezes eu tô com a toalha na cabeça, aleatoriamente, quero gravar um vídeo, eu boto a cara ali. No Instagram eu penso mais numa estética, uma coisa mais assim. Então eu posto menos. Eu posto mais no TikTok mesmo. E como influência, como eu disse, você inspira pessoas, né? Deve ter um monte de meninas e meninos também, por que não? Que estão vendo a gente, que estão ouvindo você falar e tentando, pensando, gente, eu também quero começar, eu também posso. Se a Chernopreta começou, também posso começar. Qual a dica que você daria? E assim, além da dica, qual a diferença que você vê do TikTok para o Instagram na prática, como comunicadora mesmo, como influencer? Então, para começar, assim, só comece. As pessoas, às vezes, eu não tenho um celular legal, eu não tenho um microfone. Se você tem algo para falar, tem alguém para ouvir. Tem público para todo mundo. Porque às vezes a gente vê um monte de criador de conteúdo gigante, a gente fala, não vou conseguir alcançar esse número, fica se comparando. Mas tem público para todo mundo. Tem a pessoa que gosta de moda, tem a pessoa que gosta de política, tem a pessoa que gosta de carro, tem a pessoa que gosta de moto. Então, escolha um nicho. Ou, é o meu dia a dia, eu quero contar histórias engraçadas. Só comece com o que você tem. Eu que nem lembro o nome do celular, gente. Eu tinha um celular muito ruim quando eu comecei a gravar o conteúdo. E eu tinha que falar alto, porque a acústica da minha casa era muito ruim. Mas eu comecei. Então, hoje eu tenho um equipamento melhor, graças ao Periferia que Fala, que eu participei. Eles deram pra gente a oportunidade de comprar equipamentos muito bons, iluminação, microfone, um telefone muito bom. Periferia que Fala, conta pra gente o que é o Periferia que Fala. Periferia que Fala é um programa que... Gente, enquanto a Chernopreta tá contando aqui, eu tô comendo meu pão de queijo, tomando meu café. Daqui a pouco eu vou pegar um daqui também. a pouco você come, porque aqui não é cenográfico, dona Já Chernopreta. cheguei comendo, tá uma delícia. Que bom. O Periferia que Fala seleciona, né, criadores de conteúdo periféricos que falam sobre assuntos importantes, que tratam de pautas sociais. E aí, esses criadores de conteúdo passam por uns meses de qualificação com profissionais, com criadores de conteúdo maiores que já estão se profissionalizando, que já têm mais bagagem. E aí, além desse período em que a gente recebe essas formações, a gente também ganha uma bolsa para receber equipamentos. Inclusive, abriram agora as inscrições para uma nova fase do Periferia que Fala, né? E deixa as redes sociais aí. Vamos divulgar coisa boa, tem que ser divulgada. Exatamente. Por favor. Procurem nas redes sociais, vocês vão, assim, é muito gratificante, é muito engrandecedor
sabe? A gente participou da campanha do Busão 0800, a gente ainda tá participando, né? Que estão debatendo em BH. Tá super em alta, Tá inclusive super a gente vai em abordar alta. esse tema daqui a pouco. Exatamente. E o projeto, é um projeto social. É um projeto de lei. Lei de incentivo. Não, projeto de lei que foi colocado para ser votado ali em BH, na Câmara dos Vereadores. Periferia que Fala. Não, Periferia que Fala, não, Periferia que Fala é um programa projeto social? É um projeto do Minha BH. Minha BH. Minha BH, se eu não me engano. É esse o Instagram. E aí, a partir daí, eles divulgam, quando tá abertas as inscrições, eles divulgam, a gente vai lá, faz as inscrições, manda o nosso vídeo de apresentação, eles selecionam alguns criadores de conteúdo e a gente vai fazendo essas formações, vai aprendendo algumas coisas lá, ganha esse equipamento e ajuda eles a divulgar pautas importantes como essa do Busão 0800 que está sendo debatida agora. E ali acontece oficinas também, por exemplo, para jovens, ajuda a formar outros jovens comunicadores, tem essa pegada? Sim, porque assim, quando a gente já está na rede social, a gente já tem essa pegada social, a gente já debate esses assuntos, são esses criadores que são selecionados, né? E aí a gente aprende a como monetizar nas redes sociais, a gente aprende a se posicionar melhor, a gente aprende sobre pautas sociais, a gente aprende sobre políticas públicas, justamente pra gente sair do Periferia que Fala com uma bagagem maior, com uma qualidade maior de criação de conteúdo, para que a gente consiga fazer com que essas pautas importantes sejam disseminadas com uma maior qualidade, com mais informação. Porque enquanto a gente está falando, a gente está conversando, vai mandando conteúdo, manda outro, mas quando a gente tem um direcionamento, fica muito mais fácil, a gente consegue alcançar mais pessoas. Inclusive, eu percebi isso na melhora do meu conteúdo. Amo falar sobre moda, mas eu não abro mão de falar sobre políticas públicas, sobre pautas sociais no meu perfil, justamente por esse aprendizado que eu tive no Periferia que Fala. Muito bom. Incrível. Só que assim, a moda... Cherno Preta, é uma pauta que eu classifico super interessante, super necessária, inclusive, mas existe também, eu acredito que existe um preconceito de muita gente que considera a moda algo fútil, né? Sendo que a moda, eu acho que está embutida na questão cultural, de vivência individual, e além disso existem outras vertentes, como a própria moda sustentável, que parece que é uma das pegadas dos vídeos que eu vi quando eu descobri o seu canal, que você falava sobre moda sustentável também. Conta um pouquinho pra gente dessa sua vivência e desse conteúdo que você transmite sobre moda, explica pra gente. Com certeza. Durante a minha trajetória, eu me afastei um pouco da moda justamente por isso. Aquela parte que eu falei que eu li a Vogue, eu não me enxergava lá, eu não entendia o que falava, eu não tinha aquela bagagem para entender o que estava escrito ali. E aí, passei uma parte dessa minha adolescência me escondendo, invisível. E aí, durante a vida adulta, estudando sobre política, estudando sobre consciência de classe, eu comecei também a estudar autoestima preta, hip hop, rap, funk, a origem da cultura preta, a origem da cultura periférica. Eu esbarrei na moda no meio desse estudo ali, eu entendi. Falei, não, aqui, tem moda aqui também, tem moda na favela. A gente tá a todo momento vivendo moda. Se você tem uma roupa específica para ir pro trabalho, se você tem uma estética que você tem que seguir para ir em algum lugar, a moda está inserida em todas as áreas da nossa vida, a todo momento. Mas, infelizmente, as pessoas têm uma ideia de que moda é só os grandes desfiles de Paris, são só roupas caríssimas, que não é. Moda é uma expressão, moda é uma ancestralidade, moda às vezes, se você vê uma pessoa, por exemplo, um mandrake, ou as pessoas, a gente consegue identificar de onde essas pessoas vêm e de onde elas moram a partir da forma como elas se vestem, mesmo que de forma inconsciente. Então, assim, se eu entro no ônibus e eu vejo o cara com a camisa do Galo, eu sei que ele é atleticano. Isso é moda, porque ele tá se expressando a partir do que ele veste. Então, nós estamos inseridos nisso a todo momento. E aí durante essa minha pesquisa, eu fui entendendo que moda não era só aquilo que eu via. Moda não era só as modelos brancas e magras na passarela. Moda era uma expressão individual, independente de onde a gente estivesse. E a periferia é muito rica disso. A periferia, ela cria. Durante a minha trajetória, eu fui me lembrando que, assim, sempre que eu via na televisão, ou eu via nas revistas da Capricho que eu lia uma roupa que eu queria, mas eu não tinha dinheiro, eu dava um jeito de fazer. Foi aí que eu falei com você, que eu lembro, eu não tinha tantas habilidades manuais, mas eu fazia. Eu tinha uma agulha de mão, uma tesourinha de escolar e tintol. E aí eu pintava os meus shorts, eu costurava uma coisa na outra, eu fazia taxinhas, e aí eu fui me entendendo, falei, cara, eu sempre estive inserida nisso. Vocês aí, meninas de 16, 17, 18 anos que estão assistindo,
Revista Capricho era uma revista mesmo, tá? Revista de pegar de papel, com público voltado para um público feminino de meninas, de jovens, de adolescentes, onde ali falava dos atores, né, de moda, de temas. Então era uma revista mesmo, pegava, tá, gente? Não era com celular, não. Os colírios, Capricho. Gente, às vezes eu esqueço que eu trintei. Eu acho que eu tô falando que todo mundo vai entender. Mas era isso, eu era apaixonada pela revista Capricho e tal. E aí eu não tinha dinheiro, mas eu tinha criatividade. E aí que entra a periferia. A periferia, ela cria moda pela necessidade. Então, assim, às vezes a gente não tem dinheiro pra comprar roupa, mas é uma roupa da prima que passa pra outra prima, e aí às vezes um bazar, e aí às vezes aquela camisa que você corta, customiza, recustomiza até ela ficar podre de tanto desbotar ela com água sanitária pra pintar. Então a periferia, ela sempre criou moda, só que ela nunca foi valorizada. A periferia, ela tem uma criatividade a partir da necessidade. A gente não tem, então a gente vai criar. É uma estética muito marcante, camisa de time, o chinelo Kenner, a saia da Ciclone. Então a gente está sempre ressignificando coisas que não nos foi disponibilizada, coisas que a gente nunca teve acesso. A gente faz a moda com o que a gente tem. E é por isso que é tão plural, é tão rico, mas muito marginalizado, infelizmente, né? Inclusive, Fernanda, você falando isso, Cherno Preta, você citando isso, me remete a um tema que está super em alta nos últimos tempos, que é dessa questão de apropriação mesmo da moda de algumas marcas. Vamos dar o exemplo aí da Lacoste, né? Que fora do Brasil, na Europa, é uma marca originalmente para um público X, vamos chamar de um público A, né? E que hoje, no Brasil, por exemplo, ela foi tomada, né? Ela se tornou parte integrante de um outro formato de público, né? E as marcas, inclusive, estão entendendo isso e identificando um outro público-alvo a partir disso, correto? Correto. Um público-alvo que às vezes não vai ter nem acesso àquilo que eles lançam, àquilo que eles estão vendendo usando a estética periférica. A Lacoste, por exemplo, assim, todo mundo da periferia, quando a gente começa a ganhar um dinheirinho, a gente pega o nosso primeiro salário, a primeira coisa que a gente faz é, eu vou lá comprar um tênis que eu sempre quis. Porque as pessoas têm a visão de que a periferia só usa peças falsificadas. Isso não é uma verdade. Nós somos consumidores de marca, sim, porque a gente trabalha pra caramba, a gente divide no cartão, a gente junta o saláriozinho, a gente vai lá e compra, porque a gente gosta de se vestir com qualidade. E a Lacoste foi uma dessas. Então começou pelos MCs usando Lacoste, porque era uma peça que não era feita pra periferia, nunca foi. Se a gente entrar nas redes sociais da Lacoste, oficiais, a gente não vê a estética da periferia. Agora um pouco mais, porque o pessoal começou a dar um grito há um tempo atrás, falar como assim? Nós somos grandes consumidores e nós não estamos representados nas redes sociais de vocês. Mas originalmente não somos o público-alvo delas. E aí começou com os MCs, e a partir daí os MCs se tornam inspiração para os meninos da favela. Lacoste virou música, né? Virou música. Virou tema de música. Então tá nas músicas, tá com os MCs. E aí os meninos da favela também querem usar a Lacoste. Às vezes eles vão ali para as falsificações que existem, porque muitos não têm condições, mas a favela consome marca sim, né? Não com essa frequência toda. E aí começou esse movimento, os MCs usando muito, gastando muito, a periferia gastando muito, mas nunca o público-alvo. Nas campanhas, público-alvo, assim, existiam produtos, né, porque é um público que vai consumir e vai trazer dinheiro pra marca. Mas os modelos, propriamente dito, era aquele padrão, né? Não tem, era o padrão, as peças são totalmente diferentes, então você vê cardigan, você vê umas bermudas, aquelas bermudas caqui, são coisas que a burguesia, a elite, a pseudo-elite, usaria para se parecer com aquilo que eles chamam de elite, mas a periferia não. Então tem os produtos para atender a periferia, para atender os meninos da periferia, mas os meninos da periferia não estavam retratados nas suas campanhas. E aí teve um período que o pessoal começou a fazer um barulho enorme na internet, porque o Pose do Rodo é um cara que canta Lacoste em muitas músicas, e, entre outros, e ele nunca esteve presente na campanha. E aí eles chamaram alguns MCs, fizeram uma campanha para tipo assim, gente, tá bom, tá aqui, vocês estão aqui. E isso tem acontecido com outras marcas, não necessariamente nos produtos, mas usando a estética periférica. Teve uma marca que eu não tô me lembrando agora, fugiu da minha cabeça de umas coisas. Mas... Que ela fez uma campanha de um perfume
veio aqui pro Brasil e aí usou artistas periféricos, pagou eles direitinho, deu visibilidade para eles. Então, assim, a gente vive entre essas duas questões. Tá dando visibilidade para criadores periféricos, para artistas, dançarinos, para estética periférica, isso é muito bom. Mas a periferia não vai ter acesso àquele perfume. Não vai consumir, porque é um perfume caro. Então, assim, a estética periférica é usada para vender, mas a periferia não tem acesso a esses produtos. Que a estética periférica, ela é plural, ela é linda, é uma marca gringa, ela viu esse potencial, mas aqui dentro do Brasil a gente vê uma marginalização enquanto estiver nos corpos pretos. Porque a camisa de time, o chinelo Kenner é muito feio, é motivo dessa marginalização no corpo de um menino preto da favela. Mas se tiver no corpo de um playboy, se tiver dentro do condomínio, é estilo. Então ainda tem essa... Nessa questão estética da moda, Chernopreta, o preconceito está muito vivo ainda no mundo de hoje? Muito, muito vivo. A gente vê uma criação, hoje as tendências estão assim, instantâneas, cada dia aparece uma moda diferente, e aí todo mundo quer comprar, e aí fica aquele consumo exacerbado, aquela coisa toda, mas as tendências só continuam sendo bonitas e valorizadas, bonitas não porque eu acho maravilhosas, mas bonitas aos olhos da internet, quando é ocupado por corpos não periféricos. Então, as pessoas criam tendências, essas tendências são bem vistas na internet. A partir do momento que essa tendência se populariza e as pessoas da periferia começam a utilizar, aí a gente começa a querer ver aqueles vídeos. Ai, mas isso é brega. Ai, mas isso é baranga. Ai, isso é fubanga. E aí você vai assistir esses vídeos, são características exclusivas de mulheres periféricas, de homens periféricos. Então, existe essa diferença muito grande de tratamento. Tem muitos criadores de conteúdo, criadores de moda que são pretos, que vieram da periferia, que mantêm essa estética periférica, que ainda sofrem muita dificuldade para crescer nas redes sociais, para conseguir trabalhos, porque a moda ainda é muito elitista. Você falando isso me remeteu àquele movimento que de uns anos para cá surgiu, que é o tal do old money, né? Onde existia todo um perfil, um formato, características estéticas, visuais, e quando a periferia passou a se empoderar de marcas, da estética, de morar nos condomínios, de ascender de vida, essa pseudo-elite, muitas vezes não é nem elite, né? Como você mesmo disse, é uma pseudo-elite, uma classe média que se considera elite, passa a repudiar essas características, essas estéticas, ou a repudiar o pobre, o preto, muitas vezes, o funkeiro que ascendeu e foi morar no condomínio e passa a sofrer ali um preconceito, não é nem velado, é rasgado mesmo, né? É nítido, e assim, a gente já tá vendo esse movimento de sair desse movimento de clean girl, de old money, que eu nunca entendi, na real, a criação dessa tendência, porque as pessoas não sabem o significado de old money, não é simplesmente ter dinheiro, não é você, mas eu tenho, você é old money, se você chegar hoje e falar assim, cara, eu posso parar de trabalhar agora que eu tenho dinheiro para as minhas próximas 5 gerações serem sustentadas. Se você é só uma classe média, eu tenho uma padaria, classe média. Então, as pessoas absorveram essa... Porque sempre tem esse desejo de parecer com a burguesia, de parecer com quem influencia, de parecer com quem tem muito dinheiro. E aí começa na classe média, a classe média cria essa ilusão de que pertencem a esse mundo. E aí criam-se tendências na internet, a periferia alcança, a classe média odeia. Sabe? Então, assim, aconteceu exatamente a mesma coisa com o Old Money. Eles fazem isso com muitas outras estéticas, o boho, por exemplo, e aí vem o movimento punk, que aí pegam um item do movimento punk, que era um movimento revolucionário, que tinha muito significado, e aí criam uma taxinha, uma punk. Então, eles fazem isso com tudo. E aí, esse movimento Old Money veio numa questão de se vestir como se estivesse trabalhando. Então tá sempre alfaiataria, terninho, cabelo, pouca maquiagem, aquela coisa toda. Espalhou na internet, todo mundo teve acesso, porque não é uma coisa muito cara de se fazer. Você tem só que parecer, você nem precisa ser. E aí... agora... Você falando me remete muito, a gente vê nas revistas aquela coisa de propaganda de jogador de golfe, sabe? O pullover, a camisa polo. E é uma coisa que é totalmente oposta à estética brasileira, na real, e eu nunca consegui... Assim, eu entendo... Golfe ou tênis, né? Que são os esportes, vamos dizer assim, elitizados, né? Exatamente. Inclusive, agora o beach tênis popularizou. Inclusive, daqui a pouco a gente vai começar a ver nas redes sociais o pessoal que acha que é elite falando mal também, porque tem muita pessoa pobre. Lá na minha cidade tem beach tênis. Eu acho que tem... É lá
Eu acho que é aqui em Contagem, eu não sei, eu já vi algumas coisas assim que tá tendo. Essa questão é muito. É uma questão social tão forte, Cherno Preta, de da pessoa se identificar mesmo como uma classe que às vezes ela nem é pertencente, né? Classe média, como você deu um exemplo, o dono do mercado, o dono da farmácia, da padaria, e um abraço a todos vocês, comerciantes, trabalhadores, merecedores, mas o fato de um pequeno empreendedor, um pequeno empresário, o cara que tem ali 30, 50 funcionários, tem um comércio, 2, 3, dono de um posto de gasolina e se considera elite. Inclusive, é um dos grandes debates do Brasil, hoje a taxação dos super ricos, né? De fazer um imposto proporcional aí para os milionários, os ricos de verdade pagarem impostos. E eu vejo nas redes sociais tanta gente da classe média contra a taxação dos super ricos. O que falta? Foi educação? Foi capital cultural, esclarecimento? Porque Paulo Freire explica, mas na sua opinião, o que faltou? Consciência de classe, assim, isso acho que deveria ser feito dentro da escola, essa consciência de classe. A gente deveria entender de onde a gente vem. Porque é aquilo que eu falei, se ela... eu tenho 5 supermercados, mas você pode parar de trabalhar, fechar os seus 5 supermercados e viver da sua renda? Não, não posso. Então você é classe trabalhadora. Se você tem que trabalhar, eu tenho meu próprio negócio, mas você trabalha no seu negócio, você é classe trabalhadora. Então as pessoas, existe essa diferenciação. Então, se você tem uma rede de supermercados, você é um trabalhador, você lutou, você construiu seu patrimônio, mas você ainda é classe trabalhadora. Você é um pobre plus. Porque por mais que você tenha muito dinheiro, nossa, mas eu ganho 15 mil, 20 mil reais por mês, eu viajo todo mês. Você ainda tem que trabalhar. E a gente não tem essa consciência. Nós, enquanto trabalhadores, assim, às vezes as pessoas abrem um MEI, eu trabalho por conta própria, então eu não sou CLT. Você é classe trabalhadora, do mesmo jeito. Então falta essa consciência das pessoas entenderem que se todo mundo entendesse que nós somos uma classe só e que esses super ricos são um número minúsculo. 1%, dizem, né, as pessoas que trabalham com números calculam que 1% da população brasileira é super rico. Ou seja, amiguinho, se você tem aí 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, você não é um super rico, tá? Você não tá nessa faixa aí não, viu? Não tá. E outra coisa, a desculpa é que, que os super ricos vão sair do Brasil. Não vão. Eles estão aqui no Brasil porque aqui eles não recebem essa taxação. Eles não pagam impostos de forma justa, de acordo com o valor do patrimônio deles. É por isso que eles estão aqui. Senão eles já tinham saído. São pessoas que olham de cima pra baixo pra gente, que não querem ver, sabe, que não gostam de pobre, que não gostam de trabalhador, que não gostam. Então eles não estão aqui porque eles amam o Brasil e querem investir, eles estão aqui porque ele realmente não tem essa taxação. As pessoas ainda não entenderam isso, sabe? Então falta essa consciência, infelizmente. A consciência de classe, ela vem de uma formação, eu acho que é um contexto histórico no Brasil, né? Ou a falta desse contexto histórico, dessa consciência de classe sendo introduzida nos primórdios aí do país, né? Até porque a gente vem de um país que foi colonizado, né? Uma nação que se criou através da colonização. Acho que tem até reflexo também, né, Cherno Preto? Contam a nossa história de uma forma muito distorcida. Contam a luta pelos direitos dos trabalhadores, que a gente não conhece. A gente só conhece se a gente tem tempo de pesquisar. E é por isso que eu acho muito importante a gente criar conteúdo a respeito. Porque hoje, minha vida tá uma loucura, eu não tenho tanto tempo. Mas eu tô em casa. Então, assim, eu não tô no trabalho, eu não pego ônibus 4 horas da manhã e chego 9 horas da noite. Eu tenho tempo de ler. Eu tenho tempo de ver uma notícia e questionar se ela é verdade e procurar fontes. As outras pessoas não, elas estão tentando sobreviver. Eu também tô tentando sobreviver, gente, eu sou pobre. Mas eu sobrevivo com um pouquinho de mais conforto. Eu tenho tempo, eu tô em casa, eu tô trabalhando em casa. E as outras pessoas não. Então, tanto na política, consciência de classe, consciência de raça, as pessoas não têm esse acesso. E é por isso que as pessoas também acham que moda é uma questão de futilidade. Porque nós não somos inseridos na cultura de uma forma como deveria. Nós temos cultura periférica é riquíssima. Nós temos capoeira, nós temos pop, nós temos folk. Só que a cultural que eu digo é a ação de uma forma mais questionar. As pessoas não questionam, elas recebem a informação e absorvem. Então absorvem. Então um chega lá, um deputado, né? Que as pessoas acham que é uma pessoa muito legal e falam, nossa, se taxar os super ricos, eles vão sair do Brasil e vai parar o investimento. Aí as pessoas entram em desespero, porque elas não têm acesso à informação correta, infelizmente. E a política é um assunto extremamente delicado, mas necessário, né? Quando eu falo política partidária mesmo. A gente vê cada discurso hoje em dia que, com todo respeito a todas as opiniões, mas tem coisa que
Cara, não é possível que alguém está acreditando nesse tipo de discurso, né? E Minas Gerais é um celeiro histórico de grandes políticos, né? Você já presenciou lá em Neves ou dentro do seu meio, onde você foi criada, inserida ali no seu bairro, na sua região, aqueles políticos, acontece lá na época de eleição, que é uma coisa que todo mundo fala, mas pouca gente conta na prática, aqueles políticos ir lá bater na porta e aparecer e pedir voto só naquela época, na Sim. prática é assim. Aliás, no meu bairro, inclusive, eles só aparecem pra isso. Eu tô te perguntando porque eu sou periférico, só que eu Uhum. sou um periférico de classe baixa, eu sou filho de uma guerreira, né? Minha mãe faxineira de escola pública, criou 2 filhos, né, na cantina de uma escola e com muita honra. Um abraço, mamãe, mais uma das grandes Marias aí de tantas outras. É, A gente no interior a gente vê isso muito fácil. Como eu vim do interior, a gente sempre viu isso. Na capital acontece mais, acontece igual. Acontece exatamente igual, principalmente em bairros muito periféricos como o meu. O meu bairro, assim, prefeito não vai lá, vereador não vai lá, as ruas estão exatamente iguais há mais de 20 anos, eu moro lá há 30, e nada muda, mas de 4 em 4 anos eles vão lá, sorriem pra gente. Por exemplo, no ano passado, foi perto em outubro, né, Dia das Crianças, foi um vereador, e aí ele fez uma rua. Aí depois eu descobri que ele não fez nada, ele mobilizou os moradores, um morador conseguiu uma cama elástica, outro morador conseguiu isso, ele foi com um cachorro quente. Só que ele ficou como a pessoa que fez o movimento. E eu, como eu sou terrível, meu pai é uma pessoa de direita, uma pessoa que ele tem pensamentos muito contrários ao meu, mas eu não debato com ele, eu converso, porque meu pai tem a 4ª série. Eu não te culpo, quem nunca, né? Quem não tem um pai? Exatamente. Meu pai tem a 4ª série. Como eu vou conversar com ele? Então eu vou no diálogo, eu vou no argumento. E aí meu pai queria apoiar, eu já cheguei e falei, você não vai, porque ele nem conhece o bairro, eu nunca vi esse homem aqui. A gente mora aqui há 30 anos. Quais são as demandas do bairro? O que ele veio para atender? Porque se for para fazer rua de lazer, a gente mesmo faz. Nós estamos fazendo aqui. Os moradores têm capacidade de fazer, a gente não precisa disso, não. E aí meu pai, não, realmente. Aí eu consegui ganhar. E eu saí espalhando para todo mundo. Não é ele que tá fazendo. São outras pessoas que estão. A gente consegue fazer isso aqui sozinho. A gente não precisa disso. A gente precisa de vereador fiscalizando como tá o nosso dinheiro está sendo administrado. Por que ele não tá reclamando que as nossas ruas estão desse jeito? No meu bairro tem um posto de saúde que ele tá sendo construído há 20 anos. De 4 em 4 anos, eles levantam 2 tijolos. Ah, que bonitinho, a gente tá mexendo aqui no posto de saúde. A gente fala, dessa vez vai pior que demorar. nem é exagero, né? Não é. É literalmente isso. Eles vão lá, colocam aí, a gente vê alguns operários, algumas pessoas trabalhando na obra, ela tá abandonada de novo. A gente tocando no assunto sobre políticos me remeteu à questão de uma outra pauta que tá super em alta, Lei Anti-Oruan, que é uma pauta super em alta hoje, a gente não pode deixar de falar. Qual que é a sua opinião sobre essa tida Lei Anti-Oruan, que foi nomeada dessa forma? Ela é uma lei absurda, é uma lei que ela fortalece estereótipos que não existem dentro da periferia, e ela usa figuras como o Oruan e o Pose do Rodo, que são figuras polêmicas, que têm algumas afirmações, que têm algumas músicas que falam algumas coisas, e eles distorcem tudo que é dito para criminalizar toda uma cultura periférica. As pessoas têm que entender que o que eles chamam de elite não gostam da periferia. Nós somos massa de manobra. Eles precisam da gente para trabalhar, para manter as empresas deles funcionando, para que eles ganhem dinheiro e para ganhar votos. Só que a nossa cultura, para eles, não é válida, não é vista como cultura. E nós estamos vendo uma onda de conservadorismo crescendo muito forte em todas as áreas. Não seria diferente para a cultura periférica. Então, criminalizar... O funk não é só música. O funk é um movimento cultural. O funk salva vidas. O hip hop salva vidas. O rap salva vidas. Então, numa periferia, num lugar onde o tráfico domina, os pais estão trabalhando, os meninos saem da escola, ficam na rua, ficam brincando. Então, se existe um movimento cultural, se ele se movimenta para ir cantar um funk, para se tornar DJ, para dançar hip hop, para cantar rap, ele está sendo salvo pela cultura periférica. E a cultura periférica, ela em nenhum momento fica... Eu nunca ouvi uma música que fale, oi, se torne um traficante. Ei, criança, não é... Está sendo relatado a nossa realidade. Eu vi amigos meus morrerem na porta da minha casa. O crime no meu bairro hoje ainda é menor, mas teve uma época que o movimento era muito intenso. A gente tinha medo de sair. A gente tinha medo das coisas que aconteciam. Então, quando um rapaz, um menino, pega essa realidade
e coloca numa música, com licença. Fica à vontade. Cherno Preto é tanto tema que, assim, é tanta pauta que hoje está em voga, que está em alta, que a gente pode ficar discutindo, mas sobre essa questão da lei anti-Oruan, o que que você acha? Por que isso? É mais uma dessas questões da resistência de uma pseudo-elite que não aceita a ascensão de uma outra parte do povo que muitas vezes, como você mesmo disse, a música salva. Quantos cantores de rap? BH é um celeiro de rap, de funk, de trap, que ascenderam e ascendem ali as famílias economicamente mesmo através da música. Existe também muito preconceito embutido nisso? Muito preconceito, e assim, com a internet, com o Spotify e as outras formas de se fazer música, o funk e o rap começou a alcançar lugares que antes não alcançavam. Então começou a chegar a entrar nos condomínios, não só os corpos periféricos que ascendem financeiramente, mas também as músicas. Então existe aquilo que eu te falei, existe um preconceito muito grande quando é um menino de favela ouvindo funk ou fazendo funk, mas os meninos de condomínio consomem muito, vão pro baile de favela, se envolvem em coisas que a gente fala, cara, não precisa, a pessoa não precisa estar fazendo isso, mas faz. Só que eles têm, não é um aval, eles têm uma facilidade maior, porque eles não são alvo. Então, o funk alcançou, o funk, a moda periférica, tudo que é marginalizado dentro da periferia está alcançando altos lugares, está virando propaganda, está virando produto, está incomodando as pessoas que antes viam o funk só dentro da favela. Então, enquanto está dentro da favela, não está me incomodando. Saiu. Tem uma onda de conservadorismo que está se incomodando com a potência que a cultura periférica é. Então, existe um preconceito grande e, por causa desse preconceito, distorcem o que o funk significa para que a população que não tem acesso à informação entenda que sim, o funk é mal, que o rap é mal, que a cultura periférica é mal. Então, a intenção deles, porque eles são poucos, é um número muito pequeno, é fazer com que a grande população que não tem acesso à informação absorva esse preconceito e acredite nas mentiras que eles estão contando sobre o funk. Inclusive, amanhã vai ter um movimento, vai chamar o BH vai virar baile, já chama, o BH vai virar baile lá na Praça da Estação, 1h da tarde. Então, vou estar lá também, porque eles não vão calar a gente assim tão facilmente, né? Nós somos muitos. Sim. No caso, gente, hoje é sexta-feira, o movimento é amanhã, sábado, mas o episódio vai pro ar só na segunda, viu? Então, vamos estar lá. Vai lá nas redes sociais da Cherno Preta que eu vou registrar tudo, posto aí, vocês vão saber como é que foi e tal, o pessoal que não é de BH. Exatamente. Cherno Preta, teve uma polêmica não tão recente, mas é um assunto que sempre vai e volta, sobre... me remeteu também ao caso do Vini Júnior e tantos outros jogadores de futebol e homens pretos também. Uma crítica que existe, uma polêmica que foi gerada, ou que existe, enfim, sobre a questão do homem negro, preto, quando ascende, ele busca uma namorada, uma esposa loura. Eu lembro, se eu não me engano, foi o Vini Júnior, foi algum jogador de futebol que isso foi inflamado, inclusive pela mídia. Qual que é a sua opinião sobre? Então, eu já tive uma opinião bem forte quanto a isso. Na minha cabeça, eu era totalmente, assim, amor afrocentrado, preto se relacionando com pretos e tal. E aí, eu comecei a entender um pouco como funciona tudo isso, porque vem também desde a infância. Meninos pretos são rejeitados desde a infância, principalmente por meninas vistas como padrão, meninas louras, meninas brancas e tal. Ascender financeiramente faz na mente das pessoas que não têm tanta consciência e não têm... eu nem tô falando que o Vini Júnior não tem consciência, tá? Mas é uma coisa muito subconsciente. Um menino que é rejeitado durante a infância, durante a adolescência, por essas meninas que são... Nossa, se eu falar desejo, vai parecer que a mulher é tipo um objeto, mas não é. Eles queriam ficar com essas meninas, ser admirados por elas, eles eram rejeitados. Você ascende financeiramente, você tem a oportunidade de ter essas mulheres, sabe? E não de uma forma pejorativa, mas de se relacionar. Então, ascender financeiramente para algumas pessoas pode ser consumir marcas muito caras. Para outras pessoas, namorar, se relacionar com uma pessoa que não valorizaria a pessoa, ele enquanto era um preto da favela. Só que existe uma questão muito grande também, que a gente não se ama tanto quanto a gente deveria. As pessoas pretas, por exemplo, destruíram a minha autoestima. E apesar que eu tô com 32 anos, mas ainda estou reconstruindo ela. Então, existem coisas, por exemplo, às vezes eu faço uma roupa, eu visto, e eu falo, não, aí tô ousada demais. Então, ainda não tenho aquele amor completo. Então, quando a gente não ama a nossa estética, eu não amo a minha estética enquanto mulher preta, eu vou ter a dificuldade de amar também o que eu estou vendo, outra pessoa preta.
sabe? Então, hoje, assim, pra mim, eu não tenho problema nenhum em ver relacionamentos interraciais. As pessoas se amam, as pessoas se conhecem. Nós somos um Brasil plural, de várias raças, de várias cores, de várias... Só que esse problema, essa questão é muito polêmica, porque enquanto as pessoas acham que é só... Eu presenciei, né, desculpa te interromper, Sim. mas eu presenciei, na época, nas redes sociais, grupos, né, pessoas defendendo defendendo pró e defendendo contra, criticando, né, no caso não defendendo. Eu presenciei as duas vertentes, os dois lados, e por incrível que pareça, nessa pauta específica, todos os dois lados fazendo argumentações muito bem embasadas. É por isso né? que fica esse embate, porque existe a questão da solidão da mulher preta, sim, é real, é existente. A grande maioria das mães solteiras brasileiras são mulheres pretas, de periferia, que levam a família nas costas. Então, existe um número real disso. Existem números reais de mulheres que ajudam o homem a ascender, não, tipo assim, que estão ali do lado quando ele tá na necessidade e tal, e quando ele ascende financeiramente, que abre os olhos para um outro universo, aquela mulher já não é tão necessária na vida dele. Eu já presenciei isso, inclusive, no meu ciclo de amigos. Então, é uma discussão muito complicada porque os dois lados têm razão e os dois lados se embatem. A gente ainda não conseguiu se entender. Onde começou isso? É a falta de autoestima? E se eu não tenho autoestima, se eu não amo o meu corpo preto, eu não vou conseguir amar o corpo preto? Ao mesmo tempo, se eu me relacionar com uma pessoa branca, essa pessoa vai conseguir entender as minhas dores enquanto mulher preta e acolhê-las? Então, eu tenho que me relacionar com um homem preto, um homem branco, mas o homem preto vai me trocar por uma branca. Então, são coisas que invadem a nossa cabeça e, gente, é muito complicado pensar em tudo isso e tomar uma posição, sabe? É muito complicado, mas são pautas necessárias. Muito E necessárias. por isso que o Podtrem a gente tenta exercer como mídia independente, né? Uma pequena mídia independente, a gente tenta ocupar um lugar, mesmo, né, conduzido talvez por um homem branco aqui, mas de periferia, do interior, né, que veio de baixo, que, né, continua onde está, embaixo mesmo. Mas eu falo que o Podtrem, apesar dessa cara aqui, existe uma equipe toda, construída por várias mulheres. A equipe do Podtrem tem 5 mulheres, dessas 5 mulheres, 4 mulheres pretas. Então a gente tenta ocupar humildemente esse espaço plural. Trazer esses temas necessários. Infelizmente, o nosso tempo é pouco para tantas pautas, para tantos temas, para um debate tão rico, Chernopreta. Mas, antes de encerrar, infelizmente, a gente faz uma brincadeira que a gente chama de pinga-trem. Sim. Pinga-trem é aquele bate-bola rapidinho. Tinha um quadro político num programa, né, uns anos atrás, que chamava Pinga-Fogo. Então a gente faz aqui o pinga-trem, porque é o Podtrem, o mais mineiro dos podcasts. Vamos fazer um bate-bola, pergunta e responde? Bora. Para encerrar legal. Um influencer que te... como exemplo. Marco quadros. Quando eu falo de moda. De moda. Política eu tenho muitos, então assim... da política. Chavoso da USP. Chavoso da USP. Laura Sabino. Laura Sabino. Tem outros, mas assim, são os que eu mais acompanho. Como o assunto também era moda, uma marca. Uma marca dendezeiro, brasileira, Dendezeiro. periférica, dendezeiro. Muito bacana. Alguém da música que te inspira? Mano Brown, Racionais. Eu ainda sou da velha guarda, aquelas músicas me inspiram até hoje. Muito bom. Alguém das artes cênicas, das novelas, de atriz ou ator que te inspira? Que sempre te inspirou? Thaís Araújo. Sempre foi assim. Foi a primeira mulher preta que eu vi como protagonista numa novela. Então, ela é o primeiro nome que vem à minha cabeça. Algum nome de fora do Brasil que já te inspirou? Então, é um pouco... Rihanna, ela é uma bilionária, mas assim, eu tenho ela como uma mulher preta que alcançou um lugar que não é aberto pra gente. Então, apesar de criticar, ela me inspira enquanto nome e o que ela construiu ali. Muito bacana. Um lugar de Minas Gerais? Janaúba. Sinto muita saudade. Uma saudade. A minha mãe. Eu perdi ela há 2 meses e ela era a minha maior inspiração, minha melhor amiga, minha maior fã. Ela é a minha maior saudade. Meus sentimentos por isso. Obrigada. É uma perda irreparável. E um sonho? Viver do meu conteúdo e da moda. Viver das minhas criações. Viver do conteúdo, da criação de conteúdo e da sua moda. Sim.
E com esse sonho, a gente encerra o Pinga Trem, mas pedindo você, Cherno Preta, para deixar uma mensagem final para esse público. O que você quiser, para quem você quiser, pode até mandar abraço para gato, cachorro e papagaio, e fique à vontade. O Pod Trem é seu. Desde já, muito obrigado por ter participado conosco. Deixe a sua mensagem final. Muito obrigada, quero agradecer pelo convite, foi uma honra bater esse papo aqui com você. Eu quero aproveitar esse momento para falar para vocês seguirem o projeto de moda, a nossa marca Refavelar, tá? Que ela faz parte da ANEDUC, Associação Nevense de Educação e Cultura, que é um movimento muito potente em Ribeirão das Neves, dirigida pelo Thiago Totti, pela Laura Sabino, que acolhe jovens periféricos para aprender cultura, para estudar para o pré-ENEM, para estudar inglês. E a nossa marca de moda está dentro da ANEDUC. Sigam Refavelar, assistam o nosso fashion filme que a gente postou há pouco tempo. Inclusive, estamos fazendo novos trabalhos, vem coleções novas por aí, acompanhem a gente. E eu quero agradecer muito ao Thiago Totti, meu companheiro de luta, a pessoa que me salvou de uma depressão muito complicada e me colocou pra luta, ele transformou o meu ódio em potência. E a Stephanie Barbosa, que é a minha companheira no Refavelar. Eu amo muito vocês, muito obrigada. Já fica o convite para vocês virem aqui sentar com a gente no Pod Trem, por favor, viu? Virão com muito prazer, são maravilhosos. Recomendados pela Cherno Preta, por favor, vai ser uma honra pro Pod Trem. Cherno Preta, muito obrigado. Imagina. Que papo valioso. Infelizmente é rápido, mas é um papo valioso que com certeza agregou muito valor para mim como ser humano, falando de verdade, olhando no seu olho, e agregou muito conteúdo, muita informação, muita consciência para muita gente que está assistindo do público do Pod Trem. A gente espera. Obrigado por tudo. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. E sigam nossas redes sociais. Gostou desse episódio? Fortalece esse projeto do Pod Trem. Mineiro fortalece mineiro. Você não é de Minas? Fortalece também. É um trabalho independente, orgânico, com uma equipe linda trabalhando. Deixa o seu joinha aí, deixa o seu comentário. Deixa um comentário sobre o papo com a Cherno Preta, sobre o Pod Trem. Deixa sua crítica. Deixa um comentário sobre o meu visual novo. Gostaram melhor antes, agora, assim, o cabelo. Minha mãe fala que meu cabelo curto me deixa mais jovem. É verdade? Gente, muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez no Pod Trem, o mais mineiro dos podcasts. Eu vou, mas eu volto. Valeu!